Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento. Vamos gravar o meu penúltimo vídeo da nossa corrente de campanha e corrente de cura, bênção e libertação. Vamos entregá-lo nas mãos do grande eu sou. Amado e bondoso Deus, me coloco em tua santa e bendita presença agora, Deus dos Hebreus, pedindo que o Senhor esteja se manifestando, falando ao meu coração, falando ao coração de quem assistir este vídeo, que todos os teus portais, Pai, todo o teu mover espiritual se manifeste nesse instante na minha vida para trazer a tua mensagem, trazer a tua palavra, que seja viva e eficaz às nossas vidas e que venha ao encontro das nossas necessidades, as nossas reais e verdadeiras necessidades que somente o Senhor as conhece. Esteja nos fortalecendo, nos abençoando, nos libertando, nos curando. Esteja, Pai amado, desamarrando tudo que amarra as nossas vidas, desatando todos os nós, Pai, e tirando todos os espinhos que são colocados pelo diabo e seus anjos no caminho dos seres humanos. Liberta-nos da nossa autoconfiança que nos leva a desobedecer e a impedir com que as tuas bênçãos cheguem em nossas vidas, em nossos lares. Perdoe a nossa condição de pecadores. Em nome de Cristo Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu tenho conversado com vocês sobre a campanha e corrente de cura, bênção e libertação. Eu apresentei 5 pilares importantíssimos para que qualquer pessoa, que sendo cristã ou não, ou crendo em alguma divindade, ou um ser espiritual, ou uma força espiritual, porque tem muitas pessoas que creem na força da natureza, que é a energia do sol, a energia das árvores, a energia dos mares, da natureza, elas também são como divindades e conseguem nos abençoar. Eu respeito todo tipo de crença e todo tipo de manifestação espiritual que alguém conseguir provar que houve sobrenatural naquela manifestação. Porque o meu objetivo é sempre o quê? Trazer a paz e a comunhão entre todos os homens de boa vontade. E esse de boa vontade são todas aquelas pessoas que estão trabalhando e caminhando pelo bem. Isto é bíblico. Jesus Cristo, o grande eu sou, nos ensina na sua palavra: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então devemos procurar a paz e deveremos procurar a compreensão do nosso próximo. E assim, nesses 5 pilares apresentados, o primeiro eu falei sobre a fé que todo ser humano tem que ter. Que eu mesmo, meu Deus é o Deus dos Hebreus, então eu devo ter fé nele. E eu, quando digo que eu tenho fé, essa fé tem que vir regada e alicerçada com uma crença. A crença natural que eu tenho que colocar no meu coração, que o Deus a quem eu estou dizendo que eu tenho fé, ele é poderoso, não para fazer aquilo que eu creio que ele possa fazer, mas que ele tem o poder para fazer o impossível, aquilo que humanamente eu não consigo fazer. Então, o primeiro pilar foi a fé, o segundo foi a crença, o terceiro pilar, persistência junto com a perseverança, que é aquela nossa ação, a nossa característica de não desistirmos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos diante das dificuldades. Porque eu usei uma expressão que muitos morrem na beira da praia. Estão lutando por um objetivo, estão lutando por um sonho e quando estão prestes de alcançar, desistem porque acham que não vão conseguir ou que não vão ter tempo para alcançar. Então é um outro pilar, devemos ter persistência, perseverança e foco naquilo que nós queremos. O quarto pilar foi a paciência, que em meio ao processo da busca do que queremos, seja uma bênção, uma libertação, seja uma cura, tem um processo no início, o meio e o fim. E nós devemos aprender com Jesus Cristo e clamarmos que Ele nos dê paciência. Porque a paciência tem que vir regar o quê? A fé, a crença e a perseverança e a persistência. Porque para nós não desistirmos de algo, nós temos que ter a paciência para esperar o tempo certo. Tem um versículo que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se não me falha a memória, Romanos 3, 23 ou 3, 28. E tem Eclesiastes,
que Salomão ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito, debaixo dos céus, todas as coisas pelo segundo propósito de Deus. Então, há tempo para tudo. Nós devemos aprender a esperar o tempo certo. Eu uso uma expressão como exemplo, que todo bebê espera 9 meses para nascer. A mãe do bebê tem que esperar 9 meses para ela conseguir perder peso, para ela conseguir cuidar mais da sua saúde ainda, para voltar ao corpo que tinha antes ou perto do que ela tinha. Mas ela tem que ter aquela paciência e esperar os 9 meses para trazer ao mundo seu filho ou sua filha. Então, isto tudo é ter paciência. Durante o processo de uma luta, de um sonho, de uma realização que nós queremos, devemos ter paciência para esperar, porque tudo acontecerá no seu tempo. E o último pilar que eu coloquei é pagar o preço. Tudo que nós queremos não vai sair barato. Eu gosto muito de ciências econômicas e os economistas usam uma expressão que não existe almoço grátis. Por quê? Que tudo que nós formos consumir tem um custo adicional e nós teremos que pagar pelo que nós queremos. E com os nossos sonhos, com os nossos objetivos também. Então nós devemos estar prontos a pagar e a pagar um alto preço por aquilo que nós queremos. Sempre será exigido de nós alguma coisa, algum sacrifício. E se nós queremos alguma coisa, devemos estar prontos para abrir mão de outras coisas, para realizarmos um sonho. E hoje eu incluí de brinde o sexto pilar, a oração, que todo cristão só consegue vencer na vida se ele dedicar horas, no mínimo minutos, do seu tempo para orar. De preferência manhã, tarde e noite. Todo cristão tem que ter por hábito a oração, senão ele não vence. E hoje, o vídeo de hoje é Senhor, liberta-me da autoconfiança. Os coachings nos ensinam que devemos ter autoconfiança, mas a autoconfiança por um cristão pode ser prejudicial. Em 1 Samuel capítulo 13, versículos do 7 ao 15, diz o seguinte: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou aos soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Então, algo muito importante: Saul foi escolhido pelo povo para ser rei. O povo de Deus tinha o grande eu sou, ele dizia que ele era o rei deles, e eles não compreenderam isso, porque eles não viam, não sentiam, não enxergavam o grande eu sou. Queriam ser como os outros povos, um rei de carne e osso humano. Deus permitiu que eles escolhessem um rei, e eles escolheram Saul. Só que os reis não podiam fazer o quê? Os sacrifícios. Só os sumos sacerdotes podiam fazer os sacrifícios. E Deus estabeleceu que antes eles saírem para a guerra, antes eles saírem resolver algo, o sumo sacerdote tinha que chegar, fazer o sacrifício, oferecer ao Senhor, pedir a bênção de Deus Pai sobre o rei e sobre o exército, e pedir que Deus fosse à frente e também desse a vitória para eles. E Samuel estava indo ao encontro de Saul, porque eles estavam sendo afrontados e iriam por uma guerra. Saul não quis esperar mais, achou que os 7 dias que Samuel disse que chegaria já estavam demorando. No 7º dia ele decidiu fazer o sacrifício para ir para a batalha.
quando ele terminou de realizar o sacrifício, o seu sumo sacerdote Samuel chegou, repreendeu ele e disse que por causa da desobediência dele, Deus tinha tirado, no caso, o reino dele, que seria um estilo que seria único, que ele estaria reinando, e depois os sucessores dele, Deus tirou das mãos dele e passou para um outro homem que ele escolheu, chamado segundo o seu coração, que foi assim que Deus chamou, que foi o rei Davi. E o que aconteceu? Desde então, Saul procurou saber quem era este homem, mas o fato é o seguinte: a questão da autoconfiança. Saul achou que pelo fato dele ser rei, ele tinha autoridade, e por ele ser uma autoridade sobre a terra e sobre o povo de Israel, que ele poderia fazer com todas as coisas que sentisse vontade, que ele poderia passar por cima das leis do seu Deus, das leis do seu povo. Ele achou que Deus não iria repreendê-lo e puni-lo quando ele fosse fazer um sacrifício. Ele achou que por ele ser rei, ele poderia fazer ali, fazer umas orações, matar um animal e assim sucessivamente, acender uns incensos, vamos dizer assim. E não era, porque quem é que Deus estabeleceu para fazer os rituais e oferecer os sacrifícios? Os sumos sacerdotes. E esses sumos sacerdotes eram da tribo de Levi. Deus já tinha separado uma tribo especificamente para receber a sua própria presença. Os sumos sacerdotes recebiam a presença e o próprio Deus dos hebreus, quando eles entravam num lugar separado para fazerem os sacrifícios. Deus fazia os rituais e os sacrifícios através dos sumos sacerdotes. E Davi e o rei Saul não obedeceu. E Deus puniu ele, tirou o reino dele e passou para Davi. Então a autoconfiança de Saul foi a ruína do seu reinado. Ele viveu a partir daquele momento um período de tormento e sendo atribulado, porque ele não conseguia esquecer que Samuel disse que ele não seria mais o rei, que quando ele morresse, outro rei seria o sucessor dele. E ele queria matar esse sucessor. E Deus ainda mandou espíritos obscurecidos e obsessores e opressores para atormentar Saul, porque Saul continuou desobedecendo. Depois consultou uma adivinha, porque ele queria saber quem era, se não me falha a memória, quem era o rei que iria assumir o seu lugar, o homem. E esta autoconfiança destruiu o rei Saul. E é de suma importância nós compreendermos que para recebermos as bênçãos, a cura, um milagre, uma libertação em nossas vidas, devemos estar dispostos a pagar o preço de renunciarmos a nossa autoconfiança, o nosso autoconhecimento. Nós acharmos, vamos supor, eu usei um exemplo num vídeo que eu já tinha falado sobre este tema. Eu sou mulher, sou dona de casa, amo fazer as coisas, por exemplo, na cozinha, sei fazer bolo perfeitamente, de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente, até sem receita. Aí essa minha autoconfiança, aí Deus me chama para fazer bolos num congresso que haverá, que virão pastores, missionários, pessoas de fora. Aí eu digo, eu sou craque, eu sou acostumada a fazer bolo, nem vou me preocupar, não vou me preparar, não vou pegar a semana para orar, fazer um jejum ou alguma coisa, porque vai sair tudo bem, eu estou acostumada a fazer bolo. Aí chega no dia, falta farinha ou acontece outra coisa e os bolos todos eles abatumam. E aí, onde é que estava o erro? O erro estava na minha autoconfiança. Porque eu olhei para as coisas do grande eu sou, para as coisas de Deus Pai, com um olhar humano, um olhar da arrogância humana, de achar que pelo fato de eu saber fazer, que Deus vai aceitar o jeito que eu faço. Porque se eu vou fazer os bolos, é um exemplo, será que Deus está querendo o bolo do jeito que eu faço na minha casa para os meus filhos? Será que Ele não estava querendo uma receita especial que Ele me daria? Um ingrediente diferente que na hora Ele estaria me revelando? Então tudo isso poderá no mundo ser maravilhoso. Os coaches nos ensinam que devemos ter autoconfiança, que nós devemos olhar para nós mesmos em frente ao espelho e dizer, eu posso todas as coisas, eu consigo, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu conseguirei, eu sou um vencedor. No mundo isto é bonito e ensinam assim, que nós devemos ter autoconfiança. Mas para o mundo cristão, quem é cristão, quem quer as bênçãos de Deus Pai, não pode ser autoconfiante. A confiança da gente não tem que ser em nós,
tem que ser no grande eu sou. A nossa fé e a nossa confiança que tudo nós alcançaremos é naquele que nós estamos dizendo que é o nosso superior. É esse que nos dará a vitória. Vamos pedir que Jesus Cristo derrube a nossa autoconfiança e nos ensine a obedecer e a crer e a confiar somente no Deus dos Hebreus ou no Deus que nós julgamos ter uma fé. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado, vamos vencer. Amém e Shalom.